Esse mês, irmãos, vamos estar falando um tema sobre fidelidade. Um tema bastante amplo, né? Como os demais que já abordamos aqui. E fidelidade, isso pode significar muitas coisas, irmãos, para as nossas vidas. E como nós temos vivido e como nós temos enxergado e visto Deus. Que possamos durante este mês, né, aprender com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que possamos estar mais perto de Deus, tomar mais posse, irmãos, daquilo que é nos prometido, como Deus já tem falado, que confirmado essa palavra aqui esta noite, e vivemos melhores aqui nesta terra, entre os homens, irmãos, né? Entre as pessoas, entre essa sociedade. Nesse tema fidelidade, irmãos, quero falar sobre a fidelidade de Deus e a fidelidade dos homens, homens fiéis da Bíblia. Muitos exemplos, irmãos. A definição geral de fidelidade, né? Antes da gente adentrar, eu queria, nesse primeiro tópico sobre a fidelidade de Deus, ler em Salmos. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Salmos de número 36, verso 5, que diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Aleluias. A definição geral de fidelidade, irmãos, caracteriza pela firmeza e pela certeza de propósitos, por uma atitude e conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou alguma coisa, alguma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Fidelidade, irmãos. Nós temos muito que aprender, irmãos, sobre esta palavra, sobre o que Deus nos pede, sobre o que Deus é. Deus, irmãos, Ele é fiel. E simplesmente falar que Deus é fiel e a fidelidade é um atributo de Deus, poderia ser muito vago, né? Mas e daí? Né? O que isso vai contribuir para a minha vida, né? O que isso vai mudar na minha vida? Porque Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi e Deus sempre será. Não tem como isso ser alterado em Deus, irmãos. Porque Ele é um atributo de Deus. O que isso influencia aí na minha e na sua vida, porque isso não depende de nós, irmãos, para que Deus, Ele continue sendo fiel. Isso não depende. Isso é uma coisa boa, porque nós, seres humanos, nós temos o costume e o hábito de muitas vezes sermos infiel, muitas vezes ser infiel com as coisas. Mas Deus, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, irmãos, que está atrelada à fidelidade de Deus, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, coitadinho de nós. E essa fidelidade de Deus, ela é tão grande, irmãos, que nos ajuda nós nas nossas fraquezas. Olha para você ver. Mesmo Deus não precisando de nós, irmãos, Deus, Ele promove muitas coisas para nos abençoar. Muitas coisas. Será que nós temos enxergado e percebido o que Deus tem proporcionado, o que está na sua palavra, o que está ao nosso derredor? Mas como eu disse, né? As pessoas nunca foram fiéis, né? Sempre lá desde antigamente já existiam as pessoas infiéis. Queria abrir com os irmãos Deuteronômio 32, 20. Aleluias. 32 e 20, Deuteronômios 32 e 20, vai mostrar as pessoas que são infiéis, né, que não gostam de guardar os mandamentos de Deus, tão indiferente com a santidade de Deus. Diz assim, ele disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa,
filho em quem não há lealdade. Ou seja, quando Deus determina algo para nós, irmãos, para nós fazermos, e nós não fazemos, nós podemos estar no lugar de pessoas infiéis, pessoas que não são leais. E será que Deus tem virado o rosto para nós? Nós que conhecemos a palavra, outrora, irmãos, que estávamos longe de Deus, e Deus, olhando para nós, viu porque nós éramos pessoas que não entendiam, não conheciam a palavra de Deus, pessoas ignorantes, e Deus preparou para que então nós conhecêssemos a palavra, tem colocado as palavras dele em nosso coração. E como Deus tem olhado para nós hoje? Será que Deus tem virado o seu rosto? Porque o que me preocupa, irmãos, é porque as pessoas acham que Deus é como se fosse um amuleto, né? Deus ele é fiel, ele não depende de mim para ele continuar sendo fiel, então eu vou viver uma vida desleal. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Graças a Deus não é o nosso problema aqui, né? A gente vê que pelas quartas-feiras os irmãos que gostam de buscar a palavra, né, gostam de estar cheio do Espírito Santo, né, estão aqui. Mas muitas pessoas não estão. Existem os irmãos de quarta, né, os irmãos que vêm no domingo, os irmãos que só vêm na Santa Ceia. E o tempo está findando, irmãos. Está chegando já o fim de tudo. Nós temos que estar preocupados, irmãos, como estamos vivendo, né, nesses últimos dias da nossa vida, irmãos. Buscando em Deus, mas o Senhor é fiel. O Senhor disse que traria salvação. A partir da hora, irmãos, que você se arrepende, a misericórdia de Deus já está sobre a sua vida. E Deus ele é fiel, irmãos, para nos perdoar a todo momento. Mas não vamos deixar que Deus ele se esconda o seu rosto de nós, em nos colocarmos como os filhos em que não há lealdade. Qual que é o pacto que temos afirmado com Deus, irmãos? Qual é o nosso voto que nós temos firmado com Deus? A nossa aliança que nós temos firmado com Deus? Será que temos sido leais a esses votos, irmãos, a esses pactos? Se você fez o voto, né, corra em fazê-los. Quantos pactos, né, nós fazemos com Deus, né? Deus, às vezes até pacto de tolo, né? Às vezes, se Deus só tirar a carteira de motorista, eu vou viver a vida inteira pregando o Evangelho. Vou viver a vida inteira, pregar para todo mundo. Aí Deus vai lá, tá bom, filho, vou abençoar, você vai tirar a carteira. Aí passa uns dias, 2 dias, e já esqueceu já daquela promessa, que ia pregar o Evangelho para todo mundo, ou seja, no calor da emoção. Nós temos que pensar muito bem, né, nos pactos, alianças, os votos que nós fazemos para Deus, irmãos. Sermos pessoas honestas, sinceras. As bênçãos, né, que Deus traz, irmãos, para esta vida, da gente buscar a sua lealdade. Vamos abrir aqui em Salmos de número 84, aleluia. Salmo de número 84. Aleluia, Deus. Salmo 84, capítulo 11, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Os que andam na retidão. Ou seja, buscando fazer as coisas certas, fazendo as coisas que Deus aprova, irmãos. Não sendo pessoas oportunistas, né? Não sendo pessoas gananciosas, pessoas que não se preocupam com o próximo,
pessoas que não se preocupam com a palavra de Deus, com a sua vida espiritual, com sua família. Porque Deus nos dá muitas responsabilidades, irmãos. É verdade que quando nós somos crianças, né, temos pouca. Mas vamos crescendo, é natural da vida, irmãos. Somos como árvore aqui nesta vida. E os frutos virão. Será que queremos dar frutos ou sermos árvores infrutíferas? Jesus passando pelaquela figueira e não viu fruto. Estava com fome. Ele foi lá e amaldiçoou aquela figueira. Quando ele voltava, os discípulos viram que havia se secado. E às vezes, irmãos, as responsabilidades que é atribuída a nós, irmãos, às vezes os frutos que nós produzimos nesta vida, irmãos, começa a pesar a árvore. A árvore começa a pender para um lado, às vezes temos que talvez podar um pouquinho, colocar uma escorinha ali, ou dar um adubo no pé, porque muitas vezes ficamos cansados de fato. Ficamos cansados, porque nós buscamos fazer as coisas retas, as coisas agradáveis a Deus, e muitas das vezes não é fácil, irmãos, às vezes cansamos por isso, mas é fiel aquele que nos prometeu, porque o Senhor Deus é um sol. Será que nós podemos mensurar, né, ou medir o poder que existe, o sol, irmãos, o que ele faz? É como se, quando o sol surge, né, a coisa que Deus fez, né, o sol, que quando ele surge ao amanhecer, as trevas, irmãos, rapidamente, em velocidade da luz, ela se dissipa. Se você, irmãos, tem tido a canseira, está cansado às vezes de ser certo, porque muitas vezes a pessoa, não, vou escolher fazer as coisas erradas porque é mais fácil, não cansa, porque fazer as coisas certas é mais difícil, irmãos. Muitas vezes ficamos cansados de fazer as coisas certas porque é mais trabalhoso. Mas para que eu vou fazer as coisas certas? Eu vou dar uma maquiada aqui, porque ninguém está vendo mesmo. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos que ficar preocupados, porque enquanto ninguém está vendo, Deus está vendo, irmãos. E toda ação tem uma consequência. Estamos falando sobre fidelidade, irmãos. E como filhos de Deus, irmãos, isso, né, a fidelidade, nós temos uma parte dessa fidelidade de Deus dentro de nós. Olha que responsabilidade. Pensar que existe um Deus imutável, aquele que fez o ser humano, e hoje nós, como os filhos de Deus, temos uma parcela dessa fidelidade dentro de nós. A responsabilidade nossa é de manter isso vivo dentro de nós, ou seja, se parecer com Deus, ainda que somos limitados, temos a nossa fraqueza, nós temos que ter a obrigação, irmãos, de andar em retidão com o nosso próximo, em retidão com as nossas ações, com os nossos compromissos, ainda que seja difícil, irmãos, porque eu sei que cansa, mas saiba que Deus, Ele será um sol e um escudo, o Senhor dará graça e glória, aleluias, é isso que nos basta, irmãos. Deus dará graça e glória, não retirará bem algum, aleluias. Mas não fica só aqui na terra, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 9, Deus nos dará também as bênçãos espirituais, irmãos. Ele é fiel e nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos, para continuarmos sendo fiéis, para sermos fiel. 1 Coríntios capítulo 1, versos 9. Aleluias. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus nos chamou para estarmos junto com Jesus. Ou seja, estar com Jesus não é estar simplesmente com qualquer pessoa, irmãos.
Estar com Jesus é conhecer agora os mistérios, irmãos, ocultos dos intelectuais deste mundo, né? Dos sábios deste mundo. Estar com Jesus é a gente conhecer aquilo que nos espera quando nós descansarmos desta vida, irmãos. Ou seja, começamos a experimentar o céu agora em vida. Porque quando buscamos estar com Jesus, né? Deus nos chamou e começamos agora a estar com Jesus, nós vamos ver as pessoas ser libertas, nós vamos ver as pessoas serem saradas, as pessoas que estão em depressão, elas buscar ter ânimo de vida, ter esperança novamente. Deus nos revelando que as pessoas precisam. Deus usando a gente quando nós subimos aqui em cima dessa tribuna e falando para o irmão que está embaixo. Isso é mistério de Deus, irmãos, e isso Deus, Ele tem nos dado, irmãos. E vamos continuar buscando, porque é isso que importa. Porque se esperarmos Jesus somente nesta vida, seremos entre os mais miseráveis dos homens, irmãos. Nós nos temos que estar hoje com Deus, sabendo que Deus Ele é fiel, amém? E estar no meio do povo de Deus, né, que são um povo abençoado, cheios de atributos bons. Mas nós temos que não somente pensar em estar hoje na igreja, irmãos, para ser bem visto, não. Para ser referência entre as pessoas, não. Nós temos que estar hoje com Jesus, junto com os irmãos aqui nesta comunhão, nesta unidade de fé, para buscar o céu, irmão, para buscar os mistérios que Deus tem a revelar à sua igreja, irmãos. A cada dia acordar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu sei que o Senhor tem algo diferente para a minha vida. Senhor, usa a minha vida, Senhor Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos, na correria do dia a dia, né? Nós temos que ocupar nossa mente, né? Preocupado, o que eu vou fazer para o almoço? Como eu vou resolver isso no meu serviço, Senhor? Como eu vou fazer aquela prova lá na escola? Como eu vou pagar aquela conta ali depois de amanhã? E ao mesmo tempo nós temos que ter a nossa vida espiritual, buscar as revelações de Deus, administrar e conciliar tudo isso, irmãos, é um desafio. Mas como foi dito, Deus nos dá graça, irmãos. Deus é o nosso escudo, o nosso sol. Não nos faltará nada, irmãos. É simplesmente tem que arder dentro de nós o desejo de estar com Jesus, saber quem chamou nós não foi o homem. Deus usa as pessoas para pregar, amém. Para evangelizar, amém. Mas o excepcional de tudo isso é o Espírito Santo de Deus, irmãos, convencer o homem da sua maneira de viver. Como pode uma pessoa que já tem uma mente formada de o que é certo para a sua vida e de repente ela mudar de vida? É simplesmente o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso na vida do ser humano. Aleluias. E nesta caminhada, irmãos, as aflições elas vêm. Em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e o 13. Lá no finalzinho, 1 Pedro 12, capítulo 4, versos 12 e o 13. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis se a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontece, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluias. Deus, Ele é fiel, irmãos. Pensa só, se Ele olhássemos como nós olhamos, né? Eu dou o céu para essa pessoa. Ou seja, nós imaginamos como é o céu, né? Mas você imagina o melhor lugar, a melhor riqueza que possa existir nesta terra. E eu falo assim, eu vou dar para você, vou dar para fulano de tal. E de repente, é só que aí, como nós olhamos,
pensarmos, ou seja, tivermos uma expectativa para aquela pessoa, né? Não, essa pessoa vai sobressair as minhas expectativas, né? Você vai lá e faz um acordo com ela, ó, você adquire isso, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. E a pessoa não supera as suas expectativas. Qual que seria, né, o nosso sentimento? De decepção. Ou seja, nossa, mas como é que ela não esforçou para ter isso? Como ela não valorizou para ter isso? Ou seja, ficaríamos irados. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele é fiel. Aleluia. E Ele sabe que nós passaríamos por aflições. E quando nós passarmos por aflições, irmãos, por andar na retidão e fazer a vontade de Deus, não é para a gente desanimar, não. Mas antes é para a gente gloriar em Deus, porque Jesus passou e quando nós passamos com Jesus. É Ele que vai nos recompensar, aleluia. É Deus que nos recompensará. Porque simplesmente se estarmos na igreja e não termos dificuldade nenhuma, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada, porque o nosso mestre, ele passou primeiro, irmãos. Ele passou primeiro. E como eu já disse desde o começo, a árvore às vezes começa a pender, irmãos, por conta dos frutos. Se hoje está pendendo, se as aflições estão vindo, irmãos, é sinal que você está dando fruto. Aleluias. E agora está pesando a árvore, irmãos, mas louvado seja o nome de Jesus, que você está cheio de fruto. E o galardão nos espera, irmãos. E o galardão nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para alcançarmos tudo isso, irmãos, temos que passar por um processo de purificação. E as aflições nos purificam muito bem. Queria abrir com os irmãos em Hebreus 12, capítulo 12, versos 4 ao 13. Aleluias. Diz assim, Hebreus 12, versos 4 ao 13. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por eles repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque o filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem a nós, vos reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do que os Espíritos, do Pai dos Espíritos, para vivermos? Por aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam, como bem lhes parecia, mas Ele para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece de ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que não manquejas, e não desvies inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. E não é fácil, né? Nós sermos corrigidos por Deus, quando Deus nos adverte. Mas isso faz parte da sua fidelidade. Isso faz parte da fidelidade de Deus, porque Ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu a salvação.
E a salvação, irmãos, ela não é de graça, irmãos. Ela foi paga por um preço caro. Ela foi paga por um preço caro para nós. E o que nós temos hoje? De nos arrependermos dos nossos pecados, aceitar a repreensão de Deus sobre a nossa vida, irmãos, e acatar, principalmente acatar quando Deus fala conosco. Porque hoje nós vemos muitas pessoas, fracas, cheias de problema, é um problema atrás do outro, e a pessoa, ela não está enxergando que Deus está tratando com ela, mas ela não quer aceitar a repreensão de Deus. Nós temos que, Deus, fala comigo, Senhor, ainda que a palavra seja dura, nós temos que acatar e deixar isso e descer ao nosso coração, e ter um coração aberto a aprender, a querer conhecer a Deus, irmãos. A hora já está fechando ali. Em 1 João, fidelidade de Deus contribui muito para nós, principalmente para os remidos. 1 João capítulo 2, versos 25. E a promessa dele, irmãos, nós temos que lutar para esta promessa se cumprir na nossa vida, irmãos. 1 João capítulo 2, versos 25. Diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Ou seja, porque passamos pela repreensão de Deus, porque temos que aceitar a repreensão de Deus, é para alcançar a promessa dele, irmãos. Porque tudo já está posto para nós. Nós temos que lutar por ela, saber que foi pago um preço caro, irmãos. E nós temos que andar em retidão, ser luz neste mundo, irmãos. Acreditar ainda que o cansaço vem por sermos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que levam o nome de Jesus, pessoas que falam a verdade. Mas há uma promessa, irmãos, nos esperando, que é a vida eterna, irmãos. Vamos aceitar a correção de Deus, irmãos. Quando lermos a Bíblia, irmãos, não vamos passar no capítulo ou na passagem onde que Deus repreende a gente, não vamos passar por cima, não, vamos ler ela também. Vamos ler também. Não vai dar para falar aqui, porque a hora já avança, sobre a fidelidade dos homens, mas queria deixar aqui em Provérbios capítulo 20, verso 6. Diz assim: cada qual entre os homens apregou a bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Quem o achará, o homem fiel? É um desafio nesses dias, para as pessoas cumprirem suas obrigações, para as pessoas serem de confiança. Há um desafio muito grande, para que as pessoas hoje busquem ter credibilidade. Isso daria um tempo, para a gente comentar. Mas nós temos que imaginar, ontem nós estivemos na sede ali, e o pastor fazia uma analogia. Quando alguém fala para a gente, ou seja, quando nós falamos alguma coisa para a pessoa, e a pessoa duvida, não precisa ser parente não, pessoa distante, pessoa que não é conhecida, e duvida da nossa palavra, normalmente nós ficamos, nós não ficamos contentes, nós ficamos injuriados, assim, mas por que não está acreditando, não está acreditando em mim, porque achamos, pessoas com credibilidade, mas as pessoas, a credibilidade ela leva um tempo, irmãos, entre os homens para ser conquistada. E eu lembro que o pastor Aurélio, dizia que ela é difícil de ser conquistada, irmãos, fácil de ser perdida e muito mais difícil ainda de ser reconquistada.
Aí nós falamos alguma coisa para a pessoa não acredita na gente. Agora imaginamos quando Deus promete algo para nós. Porque Deus tem várias maneiras de prometer, né? Mas falando daquela promessa quando vem do céu, e nós sabemos, né? Deus confirma dentro do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus a palavra dele. E depois passa o tempo e vai se passando o tempo e nós começamos a duvidar de Deus. Mas esta noite Deus fala conosco. Não duvide da promessa dele. O que ele prometeu, aleluia, ele é fiel para cumprir, irmãos. E até a promessa dele se cumprir na nossa vida, irmãos, nós temos que continuar caminhando, irmãos, em retidão. Nós temos que continuar caminhando aqui entre os homens, saber que isso leva um tempo. As promessas de Deus, irmãos, ela leva um tempo, aleluia, porque o amadurecimento ele é necessário para as nossas vidas. E louvado seja o nome de Jesus, o céu nos espera. Saber que, ainda que nos falte alguma coisa nesta vida, irmãos, porque muitas vezes queremos algo, porque desejamos, mas não precisamos. Mas nós temos que estar focados na salvação, no céu e na eternidade, irmãos. E saber que nosso Deus, ele é fiel e nós temos que nos assemelharmos a ele, irmãos, em retidão. Não é fácil, irmãos. Ainda o cansaço por ser uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. Poderíamos aqui discorrer sobre as pessoas que foram íntegras e fiéis na Bíblia, né? Muitos exemplos de homens fiéis e íntegros na Bíblia que passaram por aflições, mas continuaram com Deus, não negando Deus, e conquistaram e conseguiram muitos milagres e prodígios na sua vida. Mas trazendo para a nossa vida hoje, né? Nossa vida secular hoje, saiba que não é em vão você ser uma pessoa que busca ser uma pessoa de credibilidade, uma pessoa reta. Deus te honrará onde você estiver. Deus te exaltará onde você estiver. Porque você está sendo assim, não por você. Você está sendo assim porque Deus te chamou e você serve um Deus que é assim. E da mesma forma Ele te exaltará, porque estamos levando o nome de Jesus. Da mesma proporção que somos perseguidos, também Deus nos exalta. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra e que Deus nos ajude, irmão, dia após dia, sermos pessoas melhores. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Glória a Deus.